Tiago, boa noite, está ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Beleza. Então, a galera que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Nós, há algum tempo, já estávamos com essa ideia de fazer algo sobre educação financeira e hoje chegou o dia. A gente ia fazer presencialmente, eu já tinha muito tempo pensado em convidar o Tiago, que daqui a pouco vai se apresentar, e hoje chegou o dia de a gente fazer essa live e eu quero muito, do fundo do meu coração, que a gente possa ter algo para apresentar para vocês e vocês acolham e a gente poder melhorar a nossa vida pessoal, nossa família, nossa sociedade. Então, bom, me chamo Tiago, tá? Sou de Paragominas, mas na verdade estou morando aqui em Imperatriz. Sou bancário, sou formado em administração de empresas, tenho um MBA em perícia e auditoria econômico-financeira e atualmente sou estudante também de psicologia. Nosso tema que nós vamos falar aqui é sobre monitorando a vida financeira. Nesses tempos de pandemia, o dinheiro tem diminuído, o desemprego aumentou. Quem não conhece algum parente, algum amigo, né, ou tem alguma situação na sua casa de desemprego por conta da pandemia. A ajuda do governo não chegou, né, muita gente que teve seu recurso aí negado, ou ela é insuficiente, né? Às vezes se achou-se, né, para o governo que fosse 600 fosse muito, mas 600 diante da situação acaba sendo insuficiente. Mas as contas elas continuam chegando e os gastos eles continuam aumentam. Ele aumenta no sentido de que a criança não está indo para a escola. Você é obrigado a ficar em casa, trabalhar em home office, quem está trabalhando no home office. Né? Você vai ter aumento do seu custo de energia, custo aí da alimentação. Então, todo esse cenário de pandemia, ele está fazendo com que a gente repense nas nossas finanças. Eu acho que é o seu caso, por isso que você está aqui conosco nessa live aqui via Facebook. Tá? Então, a gente precisa fazer repensar o nosso orçamento pessoal, tá? Na forma de gastar, na forma de gerenciar os poucos recursos que nos restam, né? Quem perdeu receita vai ter que encontrar uma forma de criar novas receitas para suprir o seu orçamento e do uso próprio do dinheiro. Quais são os maiores vilões das finanças nesses tempos de pandemia? Eu já até comentei alguns aqui, mas vamos lembrar aqui. Há compras por impulso, as lojas acabam migrando para a internet, acabam lançando promoções lá porque não estão vendendo fisicamente, e aí você pode ser levado, né, por esse espírito de consumo, a fazer uma compra impensada, que talvez nem fosse necessário nesse momento. O que a gente tem sempre que perguntar é o que eu quero, eu preciso, o preço está realmente bom? Outro vilão, idas ao supermercado, né? Constantemente nós precisamos, aumentou, né, a necessidade de ir mais ao supermercado. Eu lembro que no início dessa pandemia, o que mais surpreendia eram os estoques de papel higiênico nos supermercados, né? As pessoas ficavam desesperadas com a possibilidade, né, de essa pandemia cessear o direito, né, de ir e vir, e aí a pessoa foi lá, comprou todo o estoque de papel higiênico, né? Preparou toda a sua dispensa, estocou, fez estoque, e aí teve que haver uma campanha de conscientização para dizer que não iria chegar como isso. Essa crise ela não seria uma crise de desabastecimento. O importante sempre ir ao supermercado é a gente planejar a compra e fazer uma lista com tudo que está em casa antes de ir. Primeiro, a lista para você evitar desperdiçar o seu orçamento e segundo, para evitar você ficar saindo direto, né? Para você ficar em casa, para você se prevenir. Outro vilão das finanças nesses tempos de pandemia, pedir empréstimo, né? Por conta, talvez, da redução de salário, do desemprego, de algum familiar.
você está sendo obrigado ali a fazer o uso de uma linha de empréstimo. O que a gente mais recomenda, né, nesse momento é que você use as linhas de melhor custo-benefício. No caso, um exemplo é para quem tem aí a questão do crédito consignado, que possui a taxa mais em conta do que as outras linhas de créditos que existem no mercado. Perda de renda, né? Pessoas que perderam de renda totalmente, e aí nesse caso não tem jeito, precisa criar uma outra forma de fazer, de honrar os pagamentos das suas despesas. Algumas pessoas vão vender objetos, vão se desfazer de patrimônios, vão fazer serviço de prestar consultoria, vão tentar vender pela internet, vão tentar criar alguma outra fonte de renda para complementar ou para fazer mesmo, ou para substituir aquela renda que perdeu. O home office, né, que a gente já falou no slide anterior, né, a gente está consumindo mais água, está consumindo mais luz, está consumindo mais internet, está consumindo mais supermercado, enfim. Nesse momento, é o momento, então, da gente tentar negociar essas despesas que está aumentando no nosso orçamento. Crianças em casa, né, também reflexo que elas não estão indo para a escola, estão em casa, consomem mais, fazem o uso de mais coisas dentro de casa. E a renda familiar. Esse é o momento, e eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, sobre utilizar a reserva financeira. Nossa reserva financeira, ela segue com desses objetivos. Nesses momentos de pandemia, nesses momentos de crise, a gente recorrer ao uso da reserva financeira para suprir algumas das situações que acontecem ou aconteceram durante esse processo. É preciso a gente controlar os nossos gastos dentro do nosso orçamento pessoal. É bem recomendado, né, que a gente siga as orientações de resistir ao consumo por impulso, não comprar se não estiver certo de que aquilo precisa para a gente, verificar se aquele produto ou serviço que você deseja comprar realmente lhe agrada, e se não tem a intenção de fazer compras, não leve dinheiro ou cartão de crédito. Eu estou indo ali, vai comprar, para não cair nessa tentação, pode deixar em casa o dinheiro ou o cartão, e aí você vai passar tranquilamente por essa vontade. Evite contrair dívidas com compras a prazos, poupe e compre sempre à vista, é o recomendado. Verifique se o gasto pessoal está incluído nas despesas do seu orçamento. É muita coisa que a gente vai fazendo, nós vamos fazendo o orçamento e a gente acaba não colocando algumas despesas que vai ocorrendo durante o mês, tá? É recomendado nesse momento, Thiago, meu orçamento está desequilibrado, aconteceu essa falta de receita por conta da pandemia, por conta dessa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar, junto com os meus fornecedores, junto com os meus credores, verificar uma outra forma, né, de honrar aquele compromisso, procurar as dívidas maiores, com maiores juros, elas precisam ser quitadas logo, né, para você não ficar... Não é pecado, né, você não ter dívida. Todo mundo tem uma dívida, todo mundo tem dívidas. O que você não pode fazer é ficar utilizando de linhas de crédito com juros bem mais altos, né, sendo que você pode se programar para quitar rapidamente e ali desafogar o seu orçamento e ter um orçamento mais equilibrado. Se for pagar dívida à vista, peça desconto e peça abatimento, reduza os gastos com a sua alimentação, com o seu transporte,
veja na sua vida aquilo que está roubando o seu orçamento, aquilo que está roubando a sua receita. Veja o que é prioritário. Se você não é educado o suficiente para o uso do cartão de crédito, é preferível que você pare de usar nesse momento de desequilíbrio o cartão de crédito. Tente obter uma renda extra, né, para ajudar no pagamento das dívidas. E como último recurso, bem mais dolorido, você se desfaz de um bem, de um patrimônio, né? Como é ruim a gente que já construiu um patrimônio, que já construiu, que já tem alguma coisa, se desfazer de um bem. Primeiro, porque tem um valor emocional, um valor sentimental. E segundo, porque você está fazendo um processo inverso, né, de tudo aquilo que você planejou para a sua vida, de tudo aquilo que você sonhou para a sua vida. Você imaginava que iria crescer profissionalmente, que iria ter um patrimônio, e aí quando chega num momento de pandemia, num momento de crise, você é forçado a se desfazer daquilo que durou anos para você conquistar. Esse é o mais dolorido, mas em último caso é o que pode salvar ainda a sua existência, falando sobre dinheiro. Então, como é que eu faço o meu controle financeiro? Tá? Você deve listar todos os gastos e depois classificá-los em uma das categorias. Você vai pegar o seu caderninho, vai pegar o seu Excel, vai pegar a sua planilha e vai listar todos os seus gastos. Quando você é responsável, o orçamento é individual, fica mais fácil. Quando é familiar, aí você precisa reunir toda a família, precisa reunir todo mundo e todos listarem os gastos. Você vai classificar da seguinte forma. Você vai classificar eles em habitação, transporte, lazer, manutenção, saúde, educação, alimentação, vestuário, impostos, cuidados pessoais, outros. Depois que eu classifico todos os meus gastos dentro dessas categorias, eu vou separar o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Lembrando que custo fixo é aquele que tem o mesmo valor mensal, né, e que se repete se repete mensalmente. E variáveis é aquele que pode acontecer todo mês, mas nós podemos tentar reduzir. Uma conta de energia, por exemplo, ele é um custo que acontece todo mês, mas ele é um custo que pode variar de acordo com o seu consumo. Então, nós vamos também separar depois de colocar em cada uma categoria. Depois que eu faço isso, eu vou tentar colocar eles numa planilha. Eu coloquei aí como exemplo que você está vendo, tipo habitação, dentro da categoria habitação, dentro das despesas fixas, eu estou tendo o aluguel, ou a prestação da casa, ou o seguro da casa, ou a diarista, ou o mensalista, ou o condomínio. Essas despesas, elas acontecem todos os meses e tem a mesma característica de valor. Renda variáveis, também essas rendas do lado de aqui, habitação, ela também acontece todo mês, mas ela possui valores variáveis de acordo com o nosso perfil de consumo. Luz, água, telefone celular, gás, mensalidade, internet. Dentro de transporte, a prestação do carro, o seguro do carro, o estacionamento, para quem paga estacionamento, já coloquei o seguro do carro 2 vezes aqui. Dentro de variáveis, eu não tenho carro, mas eu uso o aplicativo, né, para me locomover, ou ônibus, combustível, estacionamento, que isso vai de estacionamento para quem paga diária, no caso. Isso vai acontecer de acordo com o seu perfil de consumo dentro daquele mês, né? Dentro de educação, vai a mensalidade da escola, da faculdade, dos cursos. Botei aí dentro da categoria plano de saúde, que nesse momento
está sendo primordial, né? A gente está se preocupando com a saúde, a gente está priorizando a saúde, apesar de que o plano de saúde ainda são para poucos no Brasil, né? Por conta do custo. E botei outros exemplos aí para vocês terem uma noção na hora de formatar a sua planilha de controle financeiro. Agora nós precisamos entender todos esses custos. Eles são essenciais, são custos supérfluos ou são investimentos. Nós precisamos ter essa noção para a gente poder fazer a regrinha de equilíbrio financeiro que vai vir agora na próxima tela. O orçamento ideal. Esse é um dos. Existem outras técnicas, mas essa é uma das mais fáceis, é uma das mais divulgadas, uma das que é mais fácil da gente poder pegar no dia a dia. É a sugestão do orçamento ideal. Aí o que eu sugiro para você? Tiago, eu ainda não tenho a prática de fazer o meu orçamento financeiro. O que eu indico para você? Está assistindo essa live, está assistindo essa apresentação, começa a listar todos os teus custos, começa a classificar, começa a separar renda fixa, renda variável, e agora vamos formatar esse orçamento ideal. O que é o orçamento ideal? Ele vai seguir o método de 50, 30, 20. 50, 30, 20, porque 50% nós vamos dedicar aos gastos fixos e essenciais. Todas as despesas fixas, eu coloquei aqui essenciais porque existem as variáveis, mas que são essenciais, no caso, energia, o supermercado, que estão ali classificados no variável, mas são essenciais para a nossa sobrevivência. Nós vamos colocar todos esses no pacote, somar e verificar se eles estão correspondendo a 50% daquelas nossas receitas líquidas. 30% eu vou alocar ali todos os gastos variáveis que não são essenciais, que são gastos que a gente chama que definem o nosso estilo de vida. O vestuário, porque o vestuário você tem várias opções. Você pode comprar uma roupa de boutique, de grife, ou você pode comprar uma roupa de um outlet, por exemplo. Então, o teu perfil de consumo é que vai definir. Só que todas essas despesas, elas precisam se enquadrar em 30% do seu orçamento. Não pode ultrapassar. É o ideal, né? E 20%, e aqui é uma prática que nós brasileiros, não fomos educados, é separar os valores para as prioridades financeiras. O que são prioridades financeiras? Para quem está com o orçamento equilibrado, para quem está ali sobrando dinheiro, está ali com o seu orçamento superavitário, ele vai pegar essa sobra e aplicar em investimento. Aí vai renda fixa, renda variável, enfim, isso aqui seria uma outra live para a gente explicar sobre isso. Agora, Tiago, eu estou desequilibrado, eu ainda não tenho sobra, não está sobrando nada, É o caso da maioria no Brasil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que tentar enquadrar nesse orçamento ideal. E nessas prioridades financeiras, eu vou colocar ali, tentar fazer uma reserva para quitar financiamento, quitar empréstimos, o uso do cheque especial, do crédito rotativo. Então, esse é o que a gente considera o orçamento ideal. Não se assustem, tá? Não se assustem. Se você fazendo aí as suas contas, fazendo o seu controle, você verificar que está fora desses parâmetros, Na maioria das vezes, está sim fora dos parâmetros. É para isso que a gente faz o orçamento.
E é para isso que o orçamento ele precisa ser mensal, né? Ele não precisa só ser o idealizado, ele precisa ser o verificado. Eu idealizo ali antes de entrar o mês, né? Passo todo aquele meu consumo no final. Eu preciso planejar o próximo mês, mas eu preciso verificar se eu fui responsável com aquilo que eu orcei, né? E eu tenho que fazer ali a minha planilha também do realizado, também do que eu planejei. E ali verificar para o próximo mês quais são os desafios que ficam, né? Agora eu vou ter que reduzir um pouco mais aqui o meu custo com gastos fixos, porque eu sei que as minhas despesas com gastos fixos e essenciais precisam estar dentro desse parâmetro de 50%. Eu vou ter que reduzir um pouco mais ali no meu gasto variável e supérfluo. É bom falar sobre isso, sobre estilo de vida, sobre gasto supérfluo, porque dentro dessa sugestão de orçamento, de planilha, de controle financeiro, ele tem espaço para isso. Afinal de contas, nós trabalhamos, nós precisamos usufruir do nosso salário, da nossa renda. Então, é importante que dentro do nosso orçamento também tenha esses gastos supérfluos e variáveis. É um cinema de vez em quando, é um restaurante, né? É um jantar fora com a patroa, enfim, são essas coisas que a gente não pode dispensar, mas que precisam constar dentro do nosso orçamento, só que eles não podem ultrapassar a sugestão aí dos 30%. Tiago, esse mês meu gasto supérfluo está lá em 50%, meu gasto fixo está lá em 45%. Então, eu preciso encontrar o equilíbrio e tentar achar um espaço para colocar algum valor ali para as prioridades financeiras, seja para investimento, seja para quitação de dívida. Como está o seu orçamento? Né? Depois dessa explicação, dessa noção que a gente está dando, como é que está o seu orçamento? Começa a listar aí, começa a tentar verificar, começa a fazer os cálculos, chama a sua esposa, chama seus filhos, e começa a fazer esse controle desse orçamento financeiro, desse orçamento familiar. Aqui tem um modelo, estou mostrando para você que o modelo de uma planilha de orçamento pessoal, vai estar ali o planejado, o realizado, tá? Você vai separar ali todas as suas receitas. É importante dizer que no seu salário, para quem é assalariado, você vai colocar somente ali o salário líquido, tá? Salário líquido descontado em impostos, tá? FGTS, o INSS, não precisa entrar nessa planilha, tá? Para você ter uma percepção mais rápida de quanto é que você ganha e quanto é que você não, quanto é que você gasta, tá? As suas despesas, aluguel, tá? Existem outras planilhas, existem outros programas, né? Tem gente realmente que faz no caderno, enfim, existem vários aplicativos. O importante é você se atentar. E agora, nesse período mesmo de pandemia, nesse momento de crise, quem nunca pensou que pode estar amanhã desempregado, que pode estar amanhã numa situação difícil, ou já está numa situação difícil e não está conseguindo uma luz, uma forma de sair dessa situação. Então, é hora da gente rever toda a nossa vida, todo o nosso planejamento e fazer com que a gente avance, né? Nesse sentido de ter uma vida mais equilibrada, mais organizada. Vamos lá para o próximo aqui. O próximo passo, depois que eu monto a minha planilha, depois que eu tenho o meu controle financeiro, depois que eu já sei o que eu tenho que fazer, né, todo mês com o meu dinheiro, com a minha renda, com os meus gastos, qual é o próximo passo? O próximo passo é eu construir uma reserva financeira. Por que reserva financeira? A reserva financeira, ela é um montante ali que eu guardei, né, que eu separei para cobrir alguma situação de emergência. Eu quero perguntar para você se você, talvez aí já tenha a sua reserva financeira, ou você que não tem a sua reserva financeira.
Imagine essa situação de pandemia, você com a sua reserva financeira estabelecida. Tenho certeza que as preocupações, né, com o desemprego, com se o comércio está fechado, se o comércio está aberto, seria diferente. Né? Você com certeza estaria agora concentrado em ficar em casa, em ficar com a sua família, em aproveitar os momentos com a sua família e evitar de estar exposto com a relação do vírus, né? Estar exposto aí para ser contaminado por conta do vírus. Muitas pessoas não estão podendo ficar em casa porque precisam ir para a rua, precisam trabalhar, né? Precisam colocar mantimentos dentro de casa. Então, a reserva financeira, ela tem esse objetivo. Esse é o momento de se fazer o uso da reserva financeira, porque sua renda diminuiu, ou porque você precisa estar tranquilo para a prevenção da sua própria família, enfim. Porque você precisa montar a sua reserva financeira, eu já até falei, né, gente? Dias ruins virão, né? Podem vir, já veio, enfim, a gente não sabe. Né? Nós não sabemos quando, nem como, e tampouco a intensidade desses dias, dessa temporada ruim. Essa é uma situação, o Covid-19 nos deixou nessa situação, que a gente não sabe o que vai ser amanhã. A situação política e econômica também do nosso país. Então, a gente precisa ter aonde buscar, e aí seria na nossa reserva financeira. Quanto é que pode ser o valor da nossa reserva financeira? É claro que a reserva financeira você não vai construir do dia para a noite. Você vai levar um processo, você vai levar um tempo. Então, para você que é empreendedor, que não é assalariado, o ideal é que você mantenha como reserva financeira, chegue, né, a esse valor 12 vezes o valor da sua despesa mensal. O valor da minha despesa mensal ali é R$1.000. Qual é que deve ser o tamanho da minha reserva financeira? R$12.000, né? Para suprir ali pelo menos 12 meses, caso eu tenha que ficar parado por algum motivo, tá? Para quem é empregado, empresa privada, o ideal é que você tenha uma reserva financeira que corresponda a 10 vezes o valor da sua despesa mensal, tá? Que é o tempo suficiente para você encontrar um outro emprego, para você se recolocar no mercado, fazer um curso para ingressar numa nova área, enfim. Para você que é funcionário público, está um pouco mais tranquilo, né? Funcionário público, ele pode ter uma reserva um pouquinho menor, né? Menos agressiva. Por quê? Porque tem aí a condição de que é funcionário público, né? De que não corre o risco como as pessoas das empresas privadas. Então, o ideal é que você tenha, no mínimo, aí 6 vezes o valor das suas despesas mensais para alguma situação realmente de emergência. O importante é dizer que não é agora que você vai construir, você vai construindo, é um processo, você vai fazendo até chegar a esse objetivo. Eu vejo muitas pessoas perguntando, Thiago, eu estou querendo investir um dinheiro, eu estou querendo fazer um investimento, e aí eu sempre pergunto, né, se a pessoa já tem a reserva financeira. Você já tem a sua reserva financeira? Recurso de reserva financeira é diferente daquele valor que eu quero utilizar para investimento, para investir em um novo negócio, para investir em ações, investir em fundos de investimento nos bancos. Esse recurso, ele não pode ser o seu recurso da sua reserva financeira, tá? Recursos de investimentos tem que ser o dinheiro que está além da sua reserva financeira. Alcançou a reserva financeira, você pode aí pensar na possibilidade de fazer investimentos. Não alcançou, calma. Então, eu tenho que primeiro chegar nesse passo de fazer a minha reserva para depois pensar em fundo de investimento, em ações, em investir em um novo negócio. Tá?
Deixa eu ver o que mais. Perguntas e respostas. A primeira é Asley, acho que seja isso, né? Asley Gomes. Qual a sua opinião referente a criptomoedas? Nós temos 4 perguntas. A segunda: quais sugestões para quem quer empreender nesta pandemia? É sensato começar a empreender neste período de crise? E enfiei os pés pelas mãos. Como faço para me estabilizar? Tiago, pode comentar aí. Criptomoedas. O pessoal é meio... É um momento novo, né? Mas assim, primeiro, o que eu falo, você tem a liberdade de investir, tá? De fazer o seu investimento. Lembre-se de estar com a sua reserva financeira estabelecida, mas criptomoedas é um segmento de uma moeda virtual, de uma moeda que não é regulamentada pelos bancos centrais do mundo todo. Então, eles fazem a regra deles e não é regulamentado. É arriscado, tá? E só invista mesmo se você tiver investindo algum recurso que esteja fora da sua reserva financeira para não comprometer aí o seu orçamento ou a sua vida familiar, tá? Eu não recomendo. Vamos lá, quais as sugestões para quem quer empreender nesta pandemia? Eu acho interessante a questão das lives, né? A gente viu que as lives os cantores não estavam fazendo shows, e aí começou a questão das lives no YouTube, enfim, em todos os meios. Depois virou uma febre, inclusive nós estamos também fazendo uma live. Mas isso o que quer dizer? Que a crise, ela força a gente a encontrar novos meios, novas formas da gente empreender. Eles precisavam de um recurso. E como é que eles encontraram um recurso de poder ajudar e poder também sustentar a equipe dele? Eles foram colocar vídeos na internet para monetizar e ali adquirir recursos sem sair de casa. Existem vários. Tem gente que montou aí delivery de comida, né, que é importante, loja virtual, enfim. Então, existem várias formas e há uma pesquisa no Brasil de que o varejo ele será diferente a partir dessa pandemia. As prioridades serão diferentes. Quem investir no segmento de saúde, né, as pessoas estão mais propensas a se preocupar com saúde, estilos de vida. Quem investir aí em lojas online, né, lojas online, porque está todo mundo migrando para a internet, está todo mundo migrando para o WhatsApp, está todo mundo migrando para ali. Então, muitas lojas elas vão deixar de ser presencial e vão ficar no virtual. Estão, às vezes, até vendendo mais, né, quando compara com o seu custo de uma loja presencial. Outra pergunta aqui. É sensato começar a empreender nesse período de crise? Bom, essa é uma crise que ela ainda não tem uma solução, né? A gente vê que ela é uma crise sanitária, ela é uma crise que o governo não sabe como agir, né? Ele não sabe se manda a gente ficar em casa ou se pede para a gente sair. Não é uma crise única só do nosso país, né? Estamos vendo aí países de primeiro mundo, Itália, Estados Unidos, todos os outros países que a gente já está acompanhando aí na internet também sofrendo o mesmo dilema. O momento ele pede cautela. Eu sei que às vezes a gente perdeu a renda e a gente é forçado a montar alguma coisa para sobreviver. Mas esse é um momento de cautela. Se você ainda não está forçado, né, a entrar numa situação de... Né, se você não está forçado a entrar no mercado com um negócio, aguarde mais um pouco e verifique pelo menos quais as previsões, né, da gente sair dessa situação. Esse seria o mais recomendado.
enfiei os pés pelas mãos, como faço para me estabilizar? Então, faz um diagnóstico, né? Quando a gente vai ao médico, a gente vai porque está sentindo alguma coisa. E pela pergunta, é sinal de que alguma coisa deve estar também fazendo você ter essa consciência de que não está legal e que você precisa mudar de vida. Isso já é um grande passo. Então, tenta seguir um pouquinho desses passos aí. A gente às vezes pensa que se preocupar com dinheiro, que se preocupar com orçamento é para quem tem muito recurso. Pelo contrário, né? Nós que temos poucos recurso é que teríamos que ter esse hábito de cuidar mais do dinheiro. Muito bem. Então vamos às nossas considerações finais, né? Tiago, por favor, suas considerações finais aí para a gente. Eu quero agradecer aos meus amigos, os meus conhecidos, todo mundo que espero ter ajudado, espero que todas as dicas, todo o conteúdo possa significar muito para você nesse momento aí que estamos vivendo, esse momento de dificuldade, esse momento de crise, esse momento de incerteza. Tá? Fica o meu carinho, o meu abraço para todos vocês, tá? E podem me seguir no Instagram, tá? O Instagram é Thiago com 2G, _Pires.